Olá, crianças! Então, hoje nós vamos, boa tarde, né? Hoje nós vamos dar continuação às nossas aulas, sendo que depois de uma semaninha de provas, né, que vocês tiveram, foi difícil? Não foi? Foi muito bom, né? Foi muito bom, as provinhas foram boas. E hoje nós vamos falar sobre número do substantivo. Vocês vão pegar agora, no caso, aquelas folhinhas que vocês retiraram na escola para a gente poder fazer o nosso trabalho. E no caso, quem pegou já está com as folhinhas porque pegou pela internet, já tem a folhinha para a gente fazer o trabalho. Vamos lá. Vou falar primeiramente, na primeira parte de aula de português, está assim, número do substantivo. Me acompanhe, por favor. O substantivo pode indicar uma quantidade única. Quando nós falamos uma quantidade única, nos referimos a apenas uma coisa. Ou se flexionar para se referir a vários elementos, ou seja, quando falamos de mais de um, estamos falando no plural. Singular, pessoa, plural, pessoas. Acrescentamos o S. Singular, mulher, plural, mulheres. Em geral, o plural dos substantivos é feito acrescentando-se S no final das palavras. É o caso da palavra pessoas, mas também se flexionam de forma diferente, de acordo com a sua terminação no singular. É o caso da palavra mulheres, que nós acabamos de falar sobre isso. Para formar o plural das palavras terminadas em R ou Z, acrescenta-se o pedacinho eis. Exemplos: amor, amores. Amor terminou com R. Acrescentamos o eis. Paz, pazes. Paz termina com Z. Acrescentamos o eis. Para formar o plural das palavras terminadas em M, substitui-se o M por NS. Exemplos. Exemplo no caso: armazém, armazéns. Nós tiramos o M, substituímos por NS. Os substantivos terminados em S, quando monossílabos, quando eles só possuem uma sílaba, ou oxítonos, né, quando eles também, a última sílaba é mais forte, recebem o acréscimo de es. Os proparoxítonos e os paroxítonos são invariáveis. Exemplo: o Deus, os deuses. Vejam que Deus termina com S. Quando foi para o plural, ficou os deuses, acrescentou o es. O lápis, lápis, vocês sabem que é uma palavra paroxítona. Lápis, ó, o lápis no plural ficou de novo, no caso, os lápis. Somente botou o S no os, mas o lápis permaneceu do mesmo jeito, né? Invariável, não mudou em nada. Para formar o plural dos substantivos terminados em al, el, ol e u, troca-se o L por is. Exemplos: canal, canais, anzol, anzóis, e levou acento também, acento agudo no O. Pastel, pastéis, azul, azuis. Observem que onde tem al, ol, el, você tirou e trocou al, el, ol e u, trocou pelo L, certo? E onde você trocou, por exemplo, L por is. Por exemplo, azul, azuis. Tirou o L, colocou o is. São exceções as palavras mal, mal termina com L, mas não pode ser do mesmo jeito das que nós acabamos de falar. Existem exceções, existem palavras que são diferentes. Por exemplo, mal, males, cônsul, cônsules, gol, goals. Só acrescentou o S no finalzinho. Agora, aqui está assim, ó. Os substantivos terminados em il fazem o plural trocando-se o il por is. E quando paroxítonos, trocando-se o il por eis. Preste atenção. Exemplos: fuzil, fuzis, fácil, fáceis. Sempre que vocês forem fazer, no caso, o plural, observe o finalzinho da palavra e olhe nessa regrinha que a tia passou para vocês aqui. Os substantivos que terminam em ão podem formar o plural com ãos, ães ou ões. Exemplos: irmão, irmãos, capitão, capitães e confissão, confissões. Os substantivos que terminam em ão, né? No caso, nós já falamos que terminam com ãos,
o plural pode ser com ãs e ões, já falamos. Os substantivos terminados em x, eles são invariáveis, ou seja, olha aqui, ó, exemplos. O látex, os látex. Vocês observaram que o látex termina com x. E quando nós falamos os látex, terminou também com x, ou seja, eles são invariáveis, eles não vão mudar, o finalzinho permanece o mesmo. Bom, agora nós vamos apanhar o nosso livrinho, vamos fazer a leitura, verificar na página 190. A panela mágica. Vocês vão ver na página 190 que nós temos um texto, o qual vocês terão que ler, a tia não vai ler com vocês, vocês vão ler o texto na 190, 191 e a página, no caso, 192 também. Leiam todo o texto, prestem bastante atenção, porque é um texto muito divertido, muito interessante para vocês fazerem as páginas 193 e 194. Vamos lá, na página 193, ela fala assim: quais são os personagens da história? Fácil, é só você ler no texto, você vai saber. A tia só não vai ler com vocês, porque eu quero que vocês leiam, porque se eu estiver lendo, o que acontece? Você vai ficar prestando atenção na minha leitura, eu vou explicar, você vai entender e você não vai se interessar na leitura. E a leitura é muito importante, você precisa prestar atenção. Assinale a resposta correta sobre esse texto. O narrador participa da história. O narrador somente conta a história. Quem narra é a pessoa que está contando. Aqui você vai marcar. Ele narra, o narrador participa da história ou o narrador somente conta a história? Só pode marcar apenas uma opção. Número 3. Como Pedro Malazarte estava ao chegar ao povoado? Aí você vai dizer como é que ele estava. Se ele estava com muita sede, se ele estava faminto, se ele estava muito triste, como ele estava. Está no texto, está fácil. Número 4. Pedro Malazarte tinha ainda outro problema. Qual era? Aí você vai dizer de que ele precisava. Ele tinha um problema que ele precisava de alguma coisa. Aí você vai dizer, ele precisava para continuar fazendo o quê? Só você ler. Releia a seguinte frase. Como que providencialmente, enquanto cozinhava as suas batatas, Pedro percebeu que ao longe vinham 2 homens a cavalo. Agora, assinale o significado da palavra destacada. A palavra destacada é providencialmente. Providencialmente, é uma palavra grande. O que significa isso? Com cautela, com espanto ou de modo oportuno. Você pode recorrer ao dicionário também, tá? Pode recorrer ao dicionário e verificar o que significa essa palavrinha. E você vê qual das 3 é a que mais encaixa aqui. Como são descritos os 2 homens que vinham a cavalo? Um era o quê? E o outro era como? Você vai dizer um do jeito que ele era e descrever também como era o outro. Número 7. A ideia que Pedro teve ao avistar os 2 homens foi preparar o seu jantar, vender a eles uma panela mentindo que ela cozinhava sozinha ou dizer palavras mágicas para esfriar a panela? Somente uma. E a resposta está fácil. Quando Pedro Malazarte conseguiu Quanto Pedro Malazarte conseguiu pela panela? Ele conseguiu em termos de dinheiro. Quanto ele conseguiu? Aí você vai dizer se ele conseguiu R$10, R$100, R$2.000, R$1.000. Leia o texto que vocês vão descobrir. Número 9. Assinale as características mais marcantes de Pedro Malazarte no conto que você leu. As historinhas de Pedro Malazarte são muito criativas, são muito engraçadas. Vocês vão gostar e nas próximas aulas colocarei também mais historinhas para vocês. Assinale as características, mais marcantes de Pedro Malazarte no conto que você leu. Aí vem: inteligente, trapalhão e herói, malandro, esperto e mentiroso, corajoso, malandro e bondoso. Somente uma é a resposta correta. Número 10. Escreva com suas palavras como Pedro Malazarte conseguiu enganar os 2 homens. Se você leu, você entendeu, então você é capaz de escrever aqui. Não precisa escrever muito não,
você só vai colocar a parte principal. Como é que ele conseguiu enganar os dois homens? Aí você escreva, por favor. Bom, agora nós vamos passar para a página 150. Vamos passar para 150 e ver o que eu coloquei lá para vocês fazerem. A página 150, só um minutinho. Página 150. Na página 150, era o texto falando sobre o número do substantivo e singular. Vocês podem colocar a data de hoje, no caso aqui, para vocês não se perderem. E eu vou ler para vocês somente aqui onde está assim, quadro 1. Ó, leio nos quadros a seguir a forma singular e a forma plural de alguns substantivos. Porque essa parte de cima eu já falei toda para vocês na parte do resumo, na folhinha que eu acabei de explicar. Vamos lá, quadro 1, singular e do outro lado plural. Tambor, tambores. Mês, meses. Cruz, cruzes. Quadro 2, singular. Animal, plural. Animais. Pastel, pastéis. Lençol, lençóis. Quadro 3, singular e plural, mesma coisa. Imagem, imagens. Tambor, bombom, bombons. Garçom, garçons. Quadro 4, singular e plural. Irmão, irmãos. Tradição, tradições. Pão, pães. Nós temos algumas palavrinhas que vocês viram com os seus plurais. A página 151, né, que pertence ainda ao nosso dever de aula, diz assim, ó, de acordo com os quadros da página anterior, complete as frases. Aí vem, no quadro 1, os substantivos no singular terminam em... Aí você vai verificar quais são as letras que terminam. Para formar o plural, acrescentou-se, você vai botar o que pedacinho que acrescentou. No quadro 2, tem que observar os quadrinhos que nós acabamos de falar. No quadro 2, os substantivos no singular terminam em... Para formar o plural, o... Aí você vai botar a mesma letra que você colocou anteriormente. Foi substituído por... Observe no quadro 2. No quadro 3, os substantivos no singular terminam em... Aí você vai botar o pedacinho que terminou. No plural, essa consoante foi substituída por... Se você observar os quadrinhos, você vai ver o que tem que colocar aqui. No quadro 4, os substantivos no singular terminam em... Verifica lá qual é o pedacinho que terminou no quadro 4. Irmão faz o plural com acréscimo de... Aí você vai botar a única letrinha que tem que colocar aqui para botar o plural de irmão. Em tradição, a terminação é substituída por... No plural, quando você passa tradição para o plural, você já sabe o que tem que colocar. Aí você coloca o pedacinho que vai substituir esse ão. E em pão, a terminação é substituída por pão, está no singular. Quando você passa para o plural, você coloca somente o pedacinho que você vai acrescentar. Passe para o plural as seguintes palavras: eleição, grão, barril e país. Aqui é país, tá, gente? País, porque tem acento agudo no i. Reescreva as frases a seguir, passando as palavras destacadas para o plural. Faça as adaptações necessárias. Aquele computador é caro. Aí você vai jogar tudo para o plural. Lembre-se que você vai botar o aquele no plural, computador. Aqui no caso é. Estamos falando apenas de um, né? Eu sou, tu és, ele é. Vocês ainda vão estudar ainda o verbo ser. Quando você passa para o plural, você tem que falar são. Então, você joga tudo para o plural, são, terminou, ponto no final. Que pastel gostoso. Aí você vai jogar tudo no plural, repete a pontuação. O jogo foi emocionante. Os, aí você bota no plural, emocionantes, né? Bota no finalzinho aqui. Agora, o foi é a mesma coisa. O verbo foi, ó. Foi, quando você fala foi, eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Então, os foram e coloca o restante todo no plural. Número 4. Alguns substantivos são usados sempre no plural em determinados contextos. Circule-os nas frases abaixo. Aqui, você vai circular nessas frases abaixo, ó, alguns substantivos são usados sempre no plural.
você vai colocar os substantivos que estão no plural, circular. Onde estão meus óculos? Davi está com dor nas costas. Deram parabéns ao aniversariante. Ao aniversariante. Júlia sai de férias mês que vem. Deu para entender? Você só vai circular o que está sendo pedido aqui. Observa, vou ler de novo. Alguns substantivos são usados sempre no plural. Sempre no plural. Em determinados contextos. Então, você vai colocar aqui aqueles que estão sempre no plural, tá? Você vai circulá-los aqui. É um para cada frase. Você vai circular. Página 151. Agora, nós vamos passar para a página 188, que é uma parte de ortografia. Na 188, página 188, nós temos o estudo da língua com o pedacinho NS, certo? É 188 e 189. 188 e 189. Deixa eu verificar aqui. Perdão, a 188 é 189? Não, é 188 e 189 é o estudo da língua, sim, mas é com a letra L e a letra U. 188 e 189. Então, vamos lá. Leia a tirinha em voz alta, prestando atenção na pronúncia das palavras. Depois, responda as questões a seguir. Vocês vão ler a historinha. Aí diz assim, ó. Puxa, Cebolinha, ficou muito legal esse papel de parede que você colocou no seu quarto. Você vai ver quem é que está falando isso aqui. Aí aqui. Mas só está faltando uma coisa para ficar perfeito. O quê? É você lembrar onde fica a porta. Ela colocou tanta coisa, né? Colocou tanta coisa na parede que cobriu também a porta. Quais palavras terminadas em L aparecem nessa tirinha? Atenção, quais palavras terminadas em L? São duas, uma dica, são duas, vocês vão colocar. Quais palavras terminadas em U aparecem no primeiro quadrinho? Vai no primeiro quadrinho e procura. São 3 palavrinhas. Tá perguntando quais são as terminadas em U. 3. Olha a dica. Número 2. Forme palavras ligando as sílabas indicadas. Você vai juntar o primeiro quadrinho, ao, juntou com cateia, mole, né? Depois, ao, juntou com gazarra, você vai ver o que formou. Alfabeto, gente, mais fácil do que isso não tem. Automóvel, auditório, audiovisual. Formou a palavrinha, você repete ao lado. Agora, preste atenção para copiar certinho, porque isso é uma ortografia. Embaixo diz assim, escolha 3 dessas palavras e forme frases no caderno. Não precisa você formar as frases no caderno, você pode formar as frases aqui mesmo, tá? Pode dar um jeitinho aí de fazer as 3 frases aqui. 3 palavrinhas e forme 3 frases também. Uma embaixo da outra, pode ser aqui. Página 189. Pronuncie em voz alta as palavras no quadro, prestando atenção no som da última letra. Chapéu, pedal, degrau, sentiu, farol e caracol. Nessas palavras, as letras L e U têm sons diferentes ou mesmo só? Só pode marcar apenas uma. Primeiro você repete todas essas palavrinhas, vocês vão ler sozinhos e vão marcar apenas uma resposta. Observe as ilustrações e escreva o substantivo que representa cada uma delas nas definições abaixo. Veja o exemplo. A primeira você está vendo qual é o desenho. A segunda, né? Olha bem os desenhos. Publicado com notícias. Só pode ser que publicação com notícias. Só pode ser o jornal. Já está ali a resposta. Pequeno cilindro no qual se enrola a linha. Termina com el. Argola que enfeita o dedo. Termina com el. Instrumento utilizado para pintar, termina com el. Já estou dando uma dica. Ponto cardeal em posição oposta ao norte. Essa não vou dar dica, você vai olhar e vai ver. É um ponto cardeal e você vai ver qual é a posição oposta, ao contrário, ao norte. O que essas palavras têm em comum? Todas elas terminam com alguma letra. Vocês vão escrever. Todas elas terminam com... Complete as palavras com L ou U.
A iguana tem uma grande cauda. Aí você vai botar se cauda é com L ou se cauda é com U. Se você tiver dúvida, você pode também pegar o dicionário, pode olhar, porque o dicionário não serve só para você saber o que significa. Ele também serve para você descobrir com que letrinha se escreve. Está com dúvida? Dicionário, ok? A cauda do bolo é de chocolate. Maravilha, né? Falando de bolo de chocolate, muito bom. Aí você vai completar se é com L ou se é com U. Bom, agora nós vamos passar para a página 186. Vamos ver o que nós temos na página 186. A 186, eu passei para casa. Eu passei umas atividadezinhas bem fáceis para vocês, depois as provinhas, que eu sei que vocês estudaram bastante. E hoje, essa aula que vocês estão vendo aí, não coloquei nada de mistério, e tudo que nós estamos colocando, depois quando nós voltarmos às nossas aulas presenciais, nós vamos repassar isso tudinho para vocês, ok? Vamos lá. Página 186. Essa página 86 é uma ortografia, estudo da língua. Nós precisamos muito, né? NS. Leia este diálogo. Papai, você sabe onde estão os bombons? Já vem falando de bombom pra gente, né? Para inventar gente com bombom. Você comeu alguns e guardou o restante no armário. Circule nos balões de fala as palavras que têm NS. Mole, é só você olhar nos balõezinhos e vão circular as que têm NS. Reescreva as frases abaixo. Reescrever as frases abaixo, você vai escrever outra vez, passando as palavras destacadas para o plural e fazendo as adaptações necessárias. A viagem pelo sul do Brasil é muito agradável. Aí você vai começar. Né? Botar o viagem, trocar o N, o M de mamãe lá do viagem, jogar para o plural até o agradável. Comi o pudim e o amendoim ontem. Aí você vai colocar tudo no plural. O jardim tinha uma área só de jasmim. Aí você vai colocar vai botar do plural de jardim. Tinha. Você pode falar de apenas uma área, tá? Não precisa você falar de várias áreas, não. Os tinham uma área. Aí continua no plural. Aquela nuvem tem o formato de coração. Aí você vai continuar. Aquelas, joga o plural de nuvem e até a palavra coração. Agora complete a frase. As palavras terminadas em M, quando vão para o plural, mudam sua terminação para, quando tem terminando com M, você troca o M por, se você olhar lá em cima, você vai ver a resposta. Página 187. Complete as frases com as palavras do quadro. Construir, instantâneo, demonstração, transferida, transplante e viagens. Vão, uma casa na praia. O remédio fez efeito. O do coração foi um sucesso. Vamos mudar de cidade porque minha mãe foi. Os alunos fizeram uma bela de ginástica olímpica. A diretora da empresa fez 3 neste mês. Vocês vão completar com as palavrinhas do quadro acima, não são da cabecinha de vocês. Número 4. Complete a cruzadinha com o singular das palavras do quadro. Preste atenção, hein? Aipins, cupins, quindins, garagens, batons e guaxinins. Guaxinins. Aí você vai completar com o singular. Singular, vocês vão tirar o S e jogar falando de apenas um. Por exemplo, aqui você vai ver o primeiro desenho. Está aqui do aipim, né? Aipins. Vocês estão vendo garagens. Vocês estão vendo os quindins. Vocês estão vendo cupins. Estão vendo o guaxinins, né? Guaxinins e os batons. Vocês vão colocar falando de apenas um que vocês estão vendo. Olha cada desenho e vão colocando no singular. Bom, em questão de atividades, nós já expliquei todas para vocês. Vocês vão fazer com muito carinho, prestem bastante atenção para não ter nada errado. Quando estiverem fazendo, leiam
tudo aquilo que vocês estão escrevendo, porque vocês sabem que vocês precisam escrever corretamente, certo? Leiam bastante, porque a leitura é muito importante. Leiam aquela parte do resumo que a tia deu. Aquela parte do resumo, vocês não precisam enviar para a tia. Vocês podem pegar essa parte do resumo e colocar na pastinha de vocês para vocês estudarem. Não precisa mandar. Agora, preciso que vocês tirem foto dos deveres que vocês estão fazendo. Quem está na internet, tirar foto e mandar para o meu e-mail. Não coloquem no Google, lá no Classroom. Coloquem para o meu e-mail, que é mais fácil para visualização. Por favor, mandem as atividades. Tem gente que não está mandando e tudo que vocês estão enviando, nós estamos marcando a presença, nós estamos verificando, porque nós temos que saber se vocês estão fazendo as atividades ou não. Porque quando nós voltarmos, nós vamos verificar tudo isso e vamos ver se vocês realmente fizeram todo o nosso trabalhinho, certo? E quem pegou também na escola o trabalhinho, vai ter que fazer tudo no livro, escrever tudo, e quando nós estivermos voltando, a tia vai pegar o livro outra vez e vai pegar e vai fazer toda aquela correção. Eu coloquei 2 links, né, para fortalecer a nossa aula, para fixar. Eu coloquei a gramática cantada sobre singular e plural, muito interessante, é uma musiquinha muito boa sobre singular e plural. E coloquei também uma matéria com uma professora explicando, né, sobre também o singular e plural, número do substantivo. É uma matériazinha da professora Ana Paula Pazzo. Vocês cliquem lá, assistam, prestem atenção, tá? E não esqueçam que na segunda-feira, de 15 às 16 horas, nós estaremos lá juntinhos para a gente poder ter a nossa videoconferência, ok? Ó, um beijo para vocês, até a próxima aula e ó, estudem, tá bom? Brevemente isso tudo vai passar e nós vamos estar juntinhos para matarmos a nossa saudade. Beijo, amo vocês. Tchau, bye!